Senhoras e senhores deputados, aos senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças reitero os meus cumprimentos desde há pouco. Desta feita, cumprimento também a todas as senhoras e senhores deputados das 6ª e 10ª Comissões, muito particularmente aos seus vice-presidentes, o Sr. Deputado Pedro Coimbra e o Sr. Deputado Alfredo Maia, que comigo presidirão esta audição. Temos o gosto de contar agora com a representação do Conselho Económico e Social, representado pela sua vice-presidente, Sra. Professora Sara Falcão Casaca, que cumprimento, e pelo professor António Mendonça, também relator do parecer, que igualmente saúdo. Cumpre-me apenas, antes de dar a palavra à Sra. Vice-presidente, recordar os termos em que esta audição decorrerá. Dar-lhe de imediato a palavra para uma intervenção inicial que se deverá circunscrever em cerca de 10 minutos, que consta, aliás, da grelha à vista das senhoras e senhores deputados, após o que darei a palavra aos diversos grupos parlamentares por tempos correspondentes e por sequência decrescente da representatividade parlamentar, com os tempos que constam igualmente da grelha. Nessa ronda, logo concluído o tempo atribuído aos grupos parlamentares, devolverei a palavra à Sra. Vice-Presidente SES para que disporá também do tempo idêntico ao gasto na formulação das questões. Concluída essa primeira ronda, havendo inscrições para tal, seguir-se-á de imediato a segunda e última ronda, em que, diferentemente da primeira, teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que só responderá depois de todas as questões formuladas. E assim sendo, senhoras e senhores deputados, reiterando a todos e a todos os meus cumprimentos, dava a palavra à senhora professora Sara Falcão Casaca. Faça-o, senhora professora. Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. É uma satisfação, devo dizê-lo, estar aqui a assegurar a representação do Conselho Económico e Social, em substituição do seu Presidente, o Dr. Francisco Assis, que se encontra na Roménia, num encontro de órgãos congêneres do SES, um encontro europeu. E, portanto, nesta audição de apresentação do parecer elaborado pelo SES acerca da proposta de orçamento do Estado para 2023, parecer esse que foi precisamente solicitado pela Comissão de Orçamento e Finanças e de que, portanto, as senhoras e os senhores deputados já dispõem exatamente desse documento. Eu passarei a palavra ao senhor relator do mesmo, e é também para mim uma satisfação ser acompanhada nesta sessão pelo professor Dr. António Mendonça, que acompanhou e coordenou todo o trabalho inerente à elaboração do parecer, numa primeira fase, na Comissão Especializada Permanente de Política Económica e Social do SES, a CEPES, com a difícil tarefa, mas muito estimulante, de ir procurando acomodar as posições das diferentes organizações e representantes dos setores que têm assento do SES, posições diversas, às vezes também distintas, procurando exatamente a convergência e um texto coerente, que depois foi, numa fase posterior, na passada segunda-feira, foi apresentado e discutido em plenário, onde foi aprovado, e a última nota que deixava, antes de passar a palavra ao Sr. Relator, é que foi aprovado por uma ampla maioria. Sr. Professor, Dr. António Mendonça, por favor, passava-lhe a palavra, então, para a apresentação. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Professor, faça. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. As minhas saudações ao Sr. Presidente, as minhas saudações também aos senhores deputados. Enfim, em primeiro lugar, para dizer que eu vou-me dispensar de fazer grandes considerações sobre o modo como este parecer foi elaborado. Enfim, a professora Sara Falcão teve a oportunidade de dizer isso e eu dispenso-me. Eu gostaria, enfim, não é muito meu hábito nesta matéria, mas tendo em conta, enfim, a responsabilidade e o tempo que me está dirigido, eu procurei escrever algumas linhas que pudessem condensar aquilo que está no parecer. Obviamente, os senhores deputados têm acesso ao parecer.
mas eu entendi melhor, até para uma questão de eficiência, enfim, fazer o texto escrito e procurar ler, e aqui e acolá fazer um ou outro comentário que eu julgo oportuno. Portanto, senhores deputados, passando ao parecer, ele articula-se, como sabem, em 6 pontos. Num primeiro ponto fazem-se algumas considerações sobre o significado global do orçamento da atual conjuntura económica. Num segundo, analisa-se o enquadramento macroeconómico da proposta de orçamento para 2023, incluindo a comparação com outros cenários económicos considerados por outras instituições. Num terceiro ponto, avalia-se a política orçamental do Governo, centrada nas 5 prioridades definidas, incluindo a articulação com o acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos dos salários da competitividade. Num quarto ponto, faz-se algumas considerações sobre a segurança social. Num quinto ponto, analisa-se o papel do investimento público, particularmente no contexto atual. E, por fim, tem um ponto sexto que apresenta uma síntese conclusiva, enfim, procura trazer para as conclusões aspectos substanciais e marcantes do parecer. Portanto, no primeiro ponto de enquadramento, o SES, e eu aqui vou procurar, também é importante, a professora Sara Falcão já teve a oportunidade de dizer isso, mas eu reforço esta ideia, eu vou procurar privilegiar aquilo que efetivamente são as posições de convergência, de consenso, ao nível do Conselho Económico e Social, menos preocupado com a afirmação de qualquer enquadramento de natureza pessoal. E, portanto, vou privilegiar isso, embora, como é óbvio, enfim, o parecer e o enquadramento reflete necessariamente uma primeira leitura que é feita pelo relator. Mas, então, neste primeiro ponto de enquadramento, o SES alerta para a incerteza relativamente à concretização do cenário macroeconómico, para o perigo da prudência excessiva, quer em relação à evolução da situação económica, quer em relação à evolução da posição europeia, designadamente no que respeita à normalização da política monetária, poder comprometer os apoios necessários às empresas e às famílias. E também alerta para a necessidade de contemplar as preocupações com as desigualdades, em particular no que respeita às desigualdades entre homens e mulheres. Aliás, foi uma das posições que foi particularmente defendida no âmbito do Conselho Económico e Social, foi a necessidade de digamos, desde até em relação aos próprios pressupostos da elaboração do orçamento, até ao seu próprio desenvolvimento, ter sempre presente a questão das desigualdades, particularmente a desigualdade entre homens e mulheres. Como síntese deste primeiro ponto, o parecer destaca que a arquitetura orçamental proposta para 2023 revela da parte do Governo a adoção de uma postura cautelosa. O SES assinala, contudo, que uma prudência orçamental excessiva trará repercussões evidentes em termos de disponibilização de apoios internos aos diferentes agentes económicos para fazerem face às consequências mais gravosas da crise e também em termos de maiores apostas na dinamização das transformações que o país necessita. Em relação ao segundo ponto, o do cenário macroeconómico, aprofunda-se a discussão sobre a adesão à realidade do cenário macroeconómico. Faz-se a comparação com as projeções de outras instituições económicas, designadamente com as mais recentes do Fundo Monetário Internacional, onde se constata uma projeção mais negativa da evolução da economia portuguesa, o que se poderá ficar a dever com a não consideração das políticas previstas no cenário apresentado pelo Governo. A preocupação maior na discussão do SES e plasmada no parecer prende-se com a taxa de inflação, projetada pelo Governo de 4% para 2023 e mesmo 7,4% para 2022. O SES manifesta a preocupação de que esta projeção esteja bastante aquém do que será a evolução efetiva e isso repercuta de forma negativa sobre os rendimentos. A questão central continua a ser sempre a da concretização do cenário macroeconómico. Esta preocupação densifica-se quando se analisam os dados mais recentes sobre a evolução da situação económica, sobretudo no plano europeu e internacional, mas também no plano nacional, onde claramente apontam para uma deterioração da situação económica para o final deste ano, com a continuação em 2023. Todos os fatores apontados pelo Governo para justificar uma posição mais otimista, designadamente a situação do mercado de trabalho, com consequências na estabilidade da procura interna, a menor dependência energética face à Rússia, a resiliência do turismo, os impactos previstos do investimento em 2023, enfim, que são argumentos para sustentar a execuibilidade do cenário para 2023, se bem compreensíveis, não são considerados suficientemente fortes para impedir as repercussões da evolução da situação internacional sobre a economia portuguesa. O SES chama a atenção, deste modo, para a necessidade de haver uma postura dinâmica e flexível
na execução orçamental, atendendo à previsível degradação da situação económica e social. Em síntese, o SES considera que o relativo otimismo no cenário macroeconómico para 2023 poderá justificar-se, tendo em conta a evolução da economia portuguesa em 2022, mas considera, sobretudo, que os riscos de não concretização são elevados e revelam tendência para aumentar, tendo em conta a evolução mais recente da situação internacional e os seus impactos no mercado de energia. No terceiro ponto, o parecer do SES debruça-se sobre as prioridades estratégicas da política orçamental. O SES registra que a proposta de orçamento incorpora os compromissos assumidos no recente acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, assinado pelas 4 confederações patronais e pela UGT, o que poderá contribuir, na opinião do SES, para uma maior eficiência da ação governativa na mitigação dos efeitos da deterioração da situação económica sobre as famílias e sobre as empresas. Todavia, o SES manifesta várias preocupações. Desde logo, em relação às medidas direcionadas para a atualização das pensões. Em primeiro lugar, em relação ao modo como será calculada a atualização de pensões a partir de 2023, tendo em conta a forma legal de atualização. A opção da proposta de Orçamento de Estado significa uma perda de valor do valor futuro das pensões, já que o complemento excepcional não integrará o valor das pensões, que serão objeto de aumentos em 2023, além de que as percentagens de atualização serão muito inferiores às que resultam da aplicação da fórmula legal. Mas também a referência de 4% para a taxa de inflação em 2023, que está longe de ser uma previsão consensualizada. O SES sublinha igualmente que a valorização salarial da administração pública é um dos problemas estruturais da sociedade portuguesa, a que é importante dar uma resposta profunda e articulada com o objetivo de modernização, de rejuvenescimento e qualificação de quadros, de atratividade e de perspectiva de realização profissional e de introdução de uma cultura moderna de serviço público. Entre 2009 e 2022, os trabalhadores e as trabalhadoras da administração pública perderam mais de 20% do poder de compra, o equivalente a 3 salários, tendo em conta a inflação verificada e a ausência quase total de atualização dos salários. Para 2023, a atualização prevista traduz-se, mais uma vez, numa perda real dos salários destes e destas trabalhadoras. O SES sugere, assim, maior ambição na valorização das carreiras e dos salários dos trabalhadores do setor. Também a pouca expressividade da recuperação salarial junto dos quadros mais qualificados não parece ser de molde a fixar ou a atrair novas competências para a necessária adequação da administração e do serviço público às novas exigências da sociedade portuguesa. O SES considera que a proposta de orçamento deveria ser mais incisiva nesta vertente, não apenas em matéria imediata de reposição de poder de compra, largamente erodida ao longo de mais de uma década, mas sobretudo em termos de propostas de revisão geral do quadro de enquadramento e do quadro de enquadramento dos trabalhadores da administração pública. Por sua vez, em matéria de atualização de escalões e de redução transversal do IRS, no entender do SES, a proposta orçamental corre o risco de ficar aquém do que se justificaria no atual contexto, carecendo de maior visão estratégica relativamente à necessidade de adaptação do sistema fiscal às necessidades de dinamização da sociedade portuguesa e de uma justa repartição da riqueza e dos rendimentos. Apesar de se falar em transversalidade e de abrangência em relação às chamadas classes médias, a realidade é que estas continuam a ser fortemente penalizadas em termos de carga fiscal. O SES salienta, contudo, que a reforma do sistema fiscal é um processo complexo que deve ser feita na base de estudos sérios e sem pressões de qualquer natureza. Dado o peso absoluto e relativo que o IRS continua a assumir na receita fiscal, e não obstante as alterações agora introduzidas, o SES defende que este imposto deve merecer uma atenção prioritária no sentido da sua redução. Uma outra matéria que eu gostaria de destacar em relação ao parecer prende-se com as medidas de apoio aos jovens e à natalidade. Medidas consideradas positivas na sua generalidade, mas ficando aquém do que seria desejar. Em relação à redução do IRS dos jovens, o SES sublinha a justeza da medida face à situação atual de jovens com elevada formação que em grande número procuram no estrangeiro uma situação mais consentânea com o esforço que desenvolveram. Dados recentes sobre imigração divulgados num estudo realizado no ISCTE revelam que 1/5 dos e das portuguesas com idades entre os 15 e os 39 anos estão já a viver no estrangeiro. É uma situação dramática para o país, não apenas em termos imediatos, mas sobretudo a médio e a longo prazo, seja pelas consequências em termos de pirâmide demográfica, seja em termos de natalidade, seja em termos de dinamismo e inovação económica, quando se conhece que a imigração é sobretudo de jovens altamente qualificados.
A redução de IRS para os jovens é uma medida que é aplicada de forma mais ambiciosa em vários países da Europa. Perante o desafio que o país enfrenta neste domínio, o SES recomenda o reforço das taxas de isenção nos 5 anos previstos. No que respeita ao apoio à natalidade e às famílias com crianças, o SES recorda o seu recente parecer sobre natalidade, onde se incluem recomendações no domínio do mercado de trabalho e do combate à precariedade, da valorização salarial e eliminação das desigualdades salariais entre homens e mulheres, da revisão da política das licenças parentais, da promoção da igualdade entre mulheres e homens, na repartição do cuidado e das políticas sociais de combate à pobreza. No que respeita às medidas orientadas para a mitigação das subidas de preço e das taxas de juro, o SES avalia estas medidas como positivas, mas ainda assim insuficientes, particularmente no que diz respeito às medidas mais dirigidas às famílias, como seja a redução do IVA na eletricidade, a redução voluntária das retenções de IRS na fonte ou o apoio à transição para o mercado regulado. O SES alerta ainda para o impacto que o aumento dos juros nos empréstimos à habitação própria está a ter no orçamento das famílias. O SES salienta que a situação atual aconselha uma monitorização mais próxima da evolução dos preços de bens essenciais, com a consequente avaliação da necessidade de serem inseridas novas medidas de apoio às famílias e de limitar comportamentos especulativos na formação de preços. No que respeita aos estímulos ao investimento e à inovação, reconhecendo nestas medidas um esforço na redução da tributação sobre as empresas, o SES recomenda que esta questão seja objeto de um estudo aprofundado, visando um regime fiscal incentivador do desenvolvimento da economia portuguesa e da produtividade, tendo em conta estudos recentes, como, por exemplo, o relatório da Comissão Europeia Taxation Trends in the European Union. Relativamente ao novo regime de incentivos à capitalização das empresas, o SES considera que subsistem sérias dúvidas sobre se constitui efetivamente uma melhoria relativamente ao quadro atualmente em vigor. Em relação à segurança social, o SES destaca como aspectos positivos, no imediato, a evolução muito positiva do saldo orçamental previsto para 2023, sendo necessário, no entanto, ter presente que as tendências gerais de natureza estrutural se mantêm e irão acentuar-se, pelo que importa ter uma atitude permanente de atenção ao problema. O SES defende que deverão ser equacionadas medidas de diversificação das fontes de financiamento da segurança social que garantam a sua sustentabilidade. O SES salienta ainda a necessidade de acompanhar a evolução e as mudanças de fatores como a demografia, a estrutura do mercado de trabalho, as mudanças tecnológicas, os rendimentos e a sua distribuição, e o desenvolvimento económico, tendo em vista a necessidade de garantir um sistema que, simultaneamente, seja sustentável e garanta níveis adequados de proteção. Por fim, no campo do investimento público, o SES considera positivo a projeção de aumento do investimento para 2023 para 3,5% do PIB, representando um aumento de 36,9% face a 2022. No entanto, este aumento deve ser relativizado, tendo em conta o baixo peso do investimento público em 2022. O SES considera positiva a preocupação com o investimento público, que tem sido bastante reduzido nos últimos anos, ficando sistematicamente abaixo do orçamentado. Em 2022, o diferencial é superior a 1.000 milhões de euros. 30 segundos. Segundo o parecer do SES sobre o orçamento de 2022, segundo o parecer do SES sobre o orçamento de Estado de 2022, de 2016 a 2021, não foram executados cerca de 4,4 mil milhões dos valores orçamentados para o investimento público. Há vários aspectos ainda aqui, portanto, em relação ao investimento público, tem a ver com a saúde, tem a ver com o ensino, onde há, efetivamente, digamos, preocupações relativamente àquilo que está no orçamento. E, finalmente, com conclusão final, diria que o SES considera que se está em presença de uma proposta de orçamento de Estado para 2023, tímida nas medidas de apoio aos efeitos económicos e sociais em curso e previstos da guerra da Ucrânia, cautelosa em relação à evolução europeia na resposta à crise, a começar pela política monetária, mas com margem de manobra para fazer face às repercussões internas de um eventual agravamento da situação internacional. O SES considera, e para terminar mesmo, que o Governo deverá adotar uma postura flexível e dinâmica na execução orçamental, respondendo com prontidão às situações mais imprevistas, designadamente em termos de um reforço dos apoios às famílias e às empresas. Muito obrigado, peço desculpa pela rapidez com que li e se excedi muito o meu tempo, mas não consegui fazer melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, meu Sr. Dr. António Mendonça e Sr. Professora Sara Falcão Casaca, numa outra encarnação do Sr. Dr. António Mendonça,
creio que não terão dado tanto tempo a mais do que estava previsto, mas, portanto, fica por conta desse período. Perdoa-se da boa tarde. Vamos, então, prosseguir a audição, dando a palavra, e eu espero que a partir de agora os deputados todos os demais se contêm nos tempos atribuídos, dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Faça 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes das Comissões, Senhoras e Srs. Deputados, saudar a Sra. Vice-Presidente Sara Falcão Casaca e o Sr. Relator, o Professor António Mendonça. E quero, antes de mais, de facto, começar por agradecer a presença e a disponibilidade para estarem aqui hoje. Agradecer a elaboração e a apresentação deste parecer, que constitui, como sempre nos documentos do SES, um importante instrumento de trabalho para a discussão do Orçamento do Estado nesta sede. E estamos bem cientes do esforço e empenho de todas as entidades que integram o SES, para que num período de tempo que sabemos ter sido manifestamente curto, terem conseguido responder ao pedido realizado pela COF e elaborado um documento equilibrado e globalmente consensual, como já aqui foi referido. Em nosso entender, é um documento que identifica os problemas bem, que enuncia os riscos decorrentes das crises que todos conhecemos e dos seus impactos nas pessoas, nas empresas e no país. E eu diria que numa apresentação que, de uma forma geral, se encontra alinhada com aqueles que foram identificados também na própria proposta de Orçamento do Estado e que se refletem depois em opções e instrumentos de política económica, precisamente para responder aos mesmos. É um documento que reconhece a existência de uma suficiente margem de manobra ou de flexibilidade para atuar em função de evoluções, das tais evoluções imprevisíveis da economia, quer em termos dos seus impactos nas pessoas, nas famílias, quer atendendo especialmente às situações de maior vulnerabilidade e desigualdade e à questão, obviamente, sempre presente com preocupação do SES e também nossa, da igualdade entre homens e mulheres. Mas é também um documento que não deixa de enunciar os méritos da proposta do Orçamento do Estado em muitas daquelas que são as suas áreas centrais, desde a valorização dos rendimentos, globalmente atualizados acima da inflação prevista, o apoio aos jovens, à natalidade, a melhoria das contas e sustentabilidade da segurança social, a redução da fiscalidade sobre as famílias e sobre as empresas, a melhoria do investimento público e também a melhoria da competitividade. Na maior parte dos casos, enfim, nós não vislumbramos propriamente uma discordância de fundo com aquilo que está previsto no orçamento, mas antes alguma preocupação quanto à intensidade das medidas e dos instrumentos previstos, o que valorizamos. E, portanto, creio que se pode concluir que, de facto, o SES registra que o orçamento introduz progressos positivos e com a prudência e os equilíbrios necessários, nomeadamente naquilo que é a avaliação entre o curto, o imediato e o médio e longo prazo, e sem pôr em causa, como o Sr. Relator aqui referia, aquilo que é também uma mais-valia e um elemento importante, que é a credibilidade externa do nosso país. Uma segunda nota, não poderíamos deixar de a fazer, sobre uma referência que o parecer tem e que o Sr. Relator referiu, a existência de um acordo de médio prazo sobre salários e competitividades, alcançado em sede de concertação social, incorporado no OE, que o SES valoriza no seu parecer, até porque formata uma grande parte da análise do próprio parecer. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente, reconhece também a centralidade deste acordo, tal como o do acordo, não sendo aqui referido expressamente, é analisado, o acordo plurianual para a atualização dos salários na administração pública. Valorizamos sempre o diálogo social e valorizamos-lo em toda a sua plenitude. E não como alguns fazem, que é, em certas matérias, a ausência da concertação social é a justificação para não adesão a certas medidas, como é no caso da agenda do trabalho digno, e noutras vezes, até porque possivelmente as conclusões dessa concertação fragiliza a luta partidária, criticam e desvalorizam os resultados alcançados e, portanto, desvalorizam a própria diálogo social. Para nós este acordo, de facto, e isto está claro no parecer,
Para as pessoas significa valorização de salários e rendimentos, melhorias de condições de vida e a valorização dos jovens. Mas estes acordos e este orçamento traz também confiança, estabilidade, previsibilidade, que são fatores essenciais. E, portanto, eu gostaria... e o próprio SES reconhece a importância deste acordo e deste orçamento naquilo que é a sua capacidade para reforçar a resiliência geral da economia e as suas capacidades de recuperação, nomeadamente naquilo que é uma matéria que o SES sempre defendeu, que é a questão do reforço da produtividade. E aqui gostaria de que pudessem aprofundar um pouquinho mais. Como nota final, sobre a questão da valorização dos trabalhadores da administração pública, e apesar de haver esta referência expressa, que sempre existiu ao longo dos parceiros do SES, portanto, estes acordos permitem e contribuirão decisivamente para reforçar o caminho encetado pelo Governo Socialista para recuperar as perdas e desinvestimentos de muitos anos, nomeadamente do período de intervenção externa. E, portanto, entendemos as observações do SES, mas como, reconhecendo os progressos já alcançados, como um incentivo para que se continue este caminho de aprofundamento. Obviamente que muitas outras matérias, como as questões da fiscalidade, da segurança social, também nos mereceriam observações positivas, mas dou por encerrado e agradeço ao Sr. Presidente a tolerância. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Presidente ou ao Sr. Professor António Mendonça, então, recordando que dispõe de 5 minutos, o seu cronómetro é o que consta do Governo, deve estar habituado à sua... Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada, pelos comentários que fez. Eu julgo que, enfim, a leitura que fez do parecer, enfim, obviamente com as nuances e com a leitura própria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas apanha, enfim, os aspectos essenciais do parecer. De facto, enfim, todas estas matérias que a Sra. Deputada acabou de referir foram objeto de ampla discussão no Conselho Económico e Social, enfim, vários níveis. A proposta que aqui aparece é a 5ª versão, mas pelo meio, eu posso dizer, mais N versões que entretanto foram feitas a partir de várias, e às vezes foi difícil conciliar posições que eram muito contraditórias, não é? Que eram muito contraditórias. Mas eu acho que houve, e isso eu não tinha, é a primeira vez que eu tenho esta responsabilidade, e uma das coisas que eu constato é que houve de facto a capacidade, ou melhor, houve a vontade e a capacidade das diferentes instituições, não obstante as suas diferenças, de convergirem para uma posição comum, num sentido construtivo. E eu, desse ponto de vista, eu tenho a elogiar. Digamos, a questão do poder de compra foi a questão central, não é? É saber em que medida houve compreensão, enfim, maior ou menor, relativamente às preocupações e cautelas do Governo relativamente ao cenário futuro. Fala-se muito em incerteza, mas eu julgo que há certeza de que a situação se vai deteriorar, não é? Isso aí nós não podemos ter ilusões relativamente a esse respeito e, portanto, é preciso estar preparado para isso e para saber adaptar em função das circunstâncias. É óbvio que um orçamento é uma referência para a atuação e, enfim, e há leis específicas relativamente ao orçamento, mas o que o próprio orçamento, na sua composição, e sobretudo se tivermos em conta o que se passou este ano, e com as folgas e os buffers que poderão existir, julgo que existe capacidade para ter uma abordagem, digamos, dinâmica e flexível relativamente àquilo que vem aí, e eu acho que é importante ter isso presente. Por outro lado, há um aspecto que eu gostaria de salientar e que tem a ver com o seguinte, vamos lá, há o efeito das políticas, não é? E, portanto, muitas vezes eu sou daqueles que também partilho que haverá otimismo relativamente ao cenário macroeconómico, mas, no entanto, vamos lá, estou aberto àquela ideia de que as próprias políticas que são feitas e, entretanto, a discussão que a Assembleia fizer e as alterações que forem introduzidas poderão, precisamente, vamos lá, introduzir novos elementos tendente a que também haja impactos positivos e não apenas impactos negativos das ondas de choque que aí vêm, não é? E, portanto, temos que ver esta articulação entre as políticas que são definidas e as ondas de choque, não é? E, portanto, naturalmente que a concretização do orçamento e da própria evolução da realidade económica portuguesa será um resultado do impacto dessas ondas contraditórias, se assim se pode chamar. E, portanto, e para responder um pouco à questão, se eu bem entendi, da Sra. Deputada, julgo que
a adoção de uma postura flexível e dinâmica relativamente à concretização da execução orçamental pode dar resposta a muitas das questões e das dúvidas que todos nós partilhamos relativamente àquilo que será o futuro. E há outro aspecto também que é importante, que é o enquadramento internacional, particularmente europeu. Há aqui também, enfim, provavelmente vamos continuar a discutir esse aspecto aqui nesta audição, mas há também aqui aquilo que eu costumo dizer, uma espécie de esquizofrenia que neste momento se está a verificar entre a política monetária e a política orçamental. Porque a política monetária terá seguramente impactos restritivos e depois a política orçamental é chamada a apagar os fogos que, enfim, a própria política monetária provavelmente irá até acentuar, porque as perspectivas que nós temos é que as taxas de juros vão subir e isso terá impactos seguramente sobre as empresas, sobre as famílias, sobre o crédito à habitação e, portanto, há necessidade de facto, calcular sobre isso, não é? Mas há aqui um problema que existe, desta compatibilização de orientações das diferentes políticas, a que é necessário dar resposta do ponto de vista da integração a nível europeu e também que a Europa tenha uma posição comum. É importante não acontecer como no passado, em que a partir de certa altura cada um foi deixado para o seu lado, e é natural que também haja cautela do Governo relativamente à indefinição, relativamente àquilo que vai acontecer, e, portanto, é importante também que, do ponto de vista nacional, haja a preocupação de contribuir para uma integração da abordagem europeia à problemática da crise nas suas diferentes dimensões. Era isto que eu tinha a dizer, Sra. Deputada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sinalizo à mesa que dividirá os 5 minutos que são atribuídos para duas senhoras deputadas, a primeira das quais a Sra. Deputada Lina Lopes. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Presidentes das Comissões de Trabalho e Economia, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por endereçar um cumprimento à Sra. Vice-Presidente do SES, Professora Sara Falcão Casaca, e ao Conselheiro, Professor António Mendonça, relator do parecer da proposta de Orçamento de Estado para 2023, aprovado em plenário do SES no passado dia 7 de novembro. Relembrar que este plenário é constituído por 72 conselheiros, entre eles o Governo, organizações empresariais, trabalhadores, os governos regionais e autarquias locais e outros representantes que nos merecem todo o apreço e o qual agradecemos o trabalho que têm feito mesmo com prazos tão apertados para elaborar o presente parecer e obter a sua aprovação apenas com uma abstenção da CCP e um voto contra da CGTP-IN. Na minha qualidade de deputada do PSD e também sindicalista da UGT, sigo em especial atenção ao relevante papel do Conselho Económico e Social como plataforma de diálogo e entendimento entre diferentes visões e interesses da sociedade e como pode ajudar uma boa governação e à paz social. Não posso deixar de assinalar o acordo de médio e longo prazo de melhoria dos rendimentos, dos salários e da competitividade, assinado pelas confederações empresariais e pela UGT. Senhoras e senhores deputados, o SES não pode nunca ser partidarizado, já o dizia Sá Carneiro. E é com agrado que verificamos que o SES faz uma análise pormenorizada da proposta de Orçamento de Estado, Lei 38 do Governo, instrumento fundamental da política económica e social. Realça o relatório, e bem, a necessidade de encontrar uma resposta sustentada às desigualdades, aos baixos salários, ao perfil produtivo assente em atividades de baixo valor acrescentado, bem como ao déficit de crescimento e de produtividade que tem caracterizado as últimas décadas e que os governos têm mostrado incapazes de alterar. De facto, é fundamental incrementar atividades que incorporem inovação, trabalho qualificado e maior valor acrescentado, com mais crescimento, desenvolvimento, igualdade entre mulheres e homens e coesão social e territorial. Integrar a perspectiva de género no processo orçamental, definindo-se indicadores de orçamento que permitam avaliar os progressos no combate às desigualdades, em particular entre mulheres e homens, em todas as políticas setoriais. Muito brevemente, pedia que nos elucidassem. Primeiro, o SES alerta, e bem, que misturar as progressões e promoções com aumentos salariais não é a melhor forma de qualificar a valorização salarial. Segundo, o Governo privilegia a valorização das bases das carreiras, eliminando por completo o princípio da progressão remuneratória nos índices salariais, consolidando a realidade de um país de salários mínimos. Sabemos que há trabalhadores com 20 anos de carreiras ou mais a ganhar quase o mesmo que trabalhadores em início de carreira. Provavelmente o Governo vê aqui uma base eleitoral que não quer alterar. Deixo, então, a questão. Será que com estas políticas de salários mínimos tornamos o país mais competitivo, conseguimos reter os mais jovens, aumentar a natalidade e promover a produtividade? Disse. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Márcia Passos. Faça favor. Senhores Presidentes, muito bom dia. Sra. Vice-Presidente, Sr. Conselheiro.
De facto, já foi aqui realçado e concordamos que o SES é um espaço de diálogo por excelência. É um espaço de diálogo entre o Governo, entre as diversas entidades, entre a sociedade civil. E desta sociedade civil fazem parte as empresas. Falar de empresas é falar dos seus trabalhadores e é falar também das suas famílias. E, portanto, o parecer que hoje aqui apreciamos, ele salienta mesmo a importância de apoiar a economia e de apoiar as empresas. E, por isso, permitam-me uma crítica sempre construtiva no que respeita a uma omissão que encontramos neste parecer, que é o facto de ele não ter analisado o número de insolvências, de processos de revitalização e de processos especiais de acordos de pagamento que têm entrado, nomeadamente durante o ano de 2022. E daí a necessidade, ou a eventual necessidade, a necessidade que nós, PSD, entendemos que de facto existe, do Governo apoiar estas empresas. Até porque esta análise podia levar o SES e podia nos levar a todos a uma conclusão porventura interessante, que é aquela de nos permitir verificar que muitas das insolvências e dos processos de revitalização têm ou podem ter causa em dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária. E isto levava-nos, eventualmente, a uma recomendação do SES, como faz aqui outras e muito pertinentes, que é a possibilidade de, num momento em que urge apoiar as empresas, o Governo está disponível, a Segurança Social e a Autoridade Tributária, para facilitar, não estou a dizer perdoar, eventualmente se esse fosse o caminho, mas pelo menos facilitar de uma forma excepcional o pagamento destes débitos, de forma a evitar a insolvência destas empresas. E, portanto, muito gostaria da vossa apreciação acerca desta matéria. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra é a Sra. Vice-Presidente. Faça favor. Muito obrigada. Eu vou iniciar agora a fase das respostas. Muito obrigada, senhoras deputadas. Senhora doutora Lina Lopes, senhora deputada, comece pelas questões que colocou e pelos comentários que fez. E permita-me que traga a questão da igualdade entre mulheres e homens, porque acabou de a sublinhar. É algo que nós integramos exatamente neste parecer e que sublinhamos que é muito importante que esteja presente em todo o ciclo orçamental, desde a fase da definição das prioridades políticas no plano económico e social, à formulação da própria proposta e a definição de indicadores, como muito bem disse, é absolutamente fundamental para que se possa avaliar o impacto do orçamento enquanto instrumento por excelência daquilo que é a execução das políticas económicas e sociais e das prioridades a esse nível, que possamos avaliar que impacto é que têm na redução ou, idealmente, na eliminação das desigualdades estruturais tão persistentes entre mulheres e homens nas várias áreas, nos vários domínios de política setorial. Isso está muito presente. Disse muito bem a senhora deputada que Márcia Passos, disse exatamente muito bem que o SES é o espaço por excelência do diálogo. E se houve matéria que esteve exatamente muito presente neste espaço diverso e plural de diálogo que é o SES, foi exatamente a grande preocupação com o contexto de incerteza atual, tanto para os agentes económicos, como para as famílias, para as trabalhadoras e para os trabalhadores, para a população em geral, e com o risco de agravamento das suas condições materiais e de vida. E faço exatamente a ponte também com a intervenção anterior da senhora deputada Lina Lopes para dizer que as questões da valorização salarial estão obviamente indissociáveis daquelas relativas à produtividade e à competitividade. Esta é uma matéria que o SES tem acompanhado. Aliás, organizámos um evento há pouco tempo com várias pessoas intervenientes para discutir exatamente este assunto e estamos a elaborar um parecer também sobre esta matéria. Há o parecer
a nosso ver, obviamente, está muito bem fundamentado e na tentativa que teve de conseguir as tais convergências, terá lacunas, senhora deputada, mas também algo que foi amplamente mencionado pelas senhoras e pelos senhores conselheiros, é que, afinal, tivemos menos de um mês para realizar esta proposta. É muito difícil, com as várias rondas de recolha de contributos, aprofundar designadamente esses mesmos contributos, e a análise que é feita, aliás, é uma recomendação que também fazemos para o futuro, é que possamos ter mais tempo para que o debate neste espaço plural e tão diverso que é o espaço do SES possa ser aprofundado e densificado. E não sei se acabei por deixar algum tempo, porque falo sempre mais do que... 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 30 segundos. Maldade. Muito rapidamente para dizer muito obrigado pelas observações. Enfim, eu subscrevo inteiramente as observações que fizeram as senhoras deputadas relativamente àquilo que é o SES, àquilo que deve fazer, e de facto tem razão. Embora, vamos lá, os pareceres já têm 40 e tal páginas, uma das acusações que foi feita era muito grande. E de facto é verdade, mas mesmo assim se acrescentou mais, não é? Ainda acabou de ficar com mais páginas. E há lacunas, até pela própria formação do relator, que temos tendência a privilegiar os aspectos em detrimento de todos, isso é absolutamente normal, e por isso é que é importante a discussão para chamar a atenção para outros aspectos. Não há dúvida absolutamente nenhuma que a situação das empresas é fundamental. De qualquer forma, eu quero dizer que houve uma discussão, enfim, não exatamente sobre esses aspectos, mas sobre as medidas relacionadas para a empresa, e há, enfim, preocupações que são manifestadas no parecer, designadamente os estímulos ao investimento e à inovação, que o SES recomenda que esta questão seja objeto de um estudo aprofundado, visando um regime fiscal incentivador do desenvolvimento da economia portuguesa e da produtividade, tendo em conta estudos recentes, como por exemplo o relatório da Comissão Europeia. É muito importante isso e esse relatório da Comissão Europeia pode ser uma boa base para a discussão do setor, de facto, do setor empresarial. E já agora, se me permitem, agora uma nota de natureza mais pessoal. Eu, enfim, considero que o acordo de médio prazo foi muito importante a vários níveis e, sobretudo, pode ser um ponto de partida para algo mais geral que eu penso que deveria haver na sociedade portuguesa, tendo em conta todas as preocupações que manifestaram em termos de competitividade, produtividade, etc., que era provavelmente a existência de um pacto económico e social para o crescimento. É óbvio que nós temos que inverter uma tendência para que tem vindo nas últimas 2, 3 décadas na economia portuguesa, não obstante períodos de crescimento, mas quando nós olhamos para as taxas médias, há efetivamente uma forte aceleração e isso precisa ser invertido. E precisa ser invertido, enfim, fazendo uma análise de situação, mas diagnósticos praticamente estamos todos de acordo com eles, não é? O que importa é, de facto, haver a convergência em matéria das medidas. E penso que a discussão de um projeto a médio e a longo prazo que permita congregar a generalidade das forças políticas era importante para o país encontrar caminhos para, enfim, encontrar uma via sustentada de crescimento. Mas, portanto, isto para dizer que há aspectos, mas agora é verdade, há lacunas, não só essa, seguramente que haverá mais lacunas no parecer. E, portanto, era isso, senhor, peço desculpa, Sr. Presidente, que eu tenho para dizer. Muito obrigado, Sr. Professor. Palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, e através do Sr. Deputado Filipe Melo. Cumprimento a quem deu a palavra, até 4 minutos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, aos senhores Presidentes em exercício das Comissões de Economia e de Trabalho, Senhora Professora Sara Falcão e Sr. Professor Dr. António Mendonça, muito obrigado pela vossa presença e pelo relatório que nos trouxeram e também muito obrigado porque a vossa presença cá fez tornar esta Câmara mais bela com a ausência da extrema-esquerda, o que para nós é um registro com muito agrado. Bom, Sr. Dr. António Mendonça, o Conselho Económico e Social, de uma certa forma, sustentou o Orçamento de Estado para 2023, com alguns reparos, naturalmente, mas sustentou este orçamento. No entanto, não podemos deixar de registar o que disse o Sr. Presidente Francisco Assis, que mesmo sustentando o Governo nesta matéria, reconhece que os cidadãos vão perder poder de compra. Este é um facto. E, na realidade, não vão perder, já estão a perder ao longo destes meses. Naturalmente que a inflação
foi galopante durante o ano 2022. Estima-se que vai terminar o ano na casa dos 10% e de uma forma que eu considero utópica, mas gostava também da vossa opinião. Entendo o Governo que essa mesma inflação que vai terminar 22 nos 10% irá terminar em 4% no final do ano de 2023. Parece-me difícil, aliás, muito difícil, e o Sr. Professor poderá explicar este fenómeno muito melhor do que eu, é um conceituado economista, e basta percebermos que para reduzir em 12 meses uma inflação de 10 para 4 implicaria muitas mexidas no mercado financeiro. E jamais nós vamos conseguir, a não ser com uma subida ainda mais galopante das taxas de juros de referência. Portanto, é um contrassenso que o Governo está a querer passar com esta taxa de inflação a par do que o fez com as pensões. Criou a ilusão que haveria um aumento das pensões e o que se vai efetivamente refletir durante o próximo ano é que não há aumento nenhum. Portanto, pensões e inflação são bandeiras obscuras deste Governo. Pergunto se estão de acordo com esta afirmação. Num cenário de grande crise económica e financeira, o Governo fixa o déficit em 2%. Sabemos que Bruxelas autorizaria chegarmos até aos 0,7%. Portanto, menos de metade da meta fixada pelo Governo. E essa era outra questão que eu lhes gostaria de lançar. Uma redução de 1,3% no déficit faria ou não toda a diferença na vida dos portugueses. Outro ponto, e tem que ser muito rapidamente, peço desculpa, mas o tempo é muito curto, outro ponto que já foi aqui abordado, mas que eu também trazia para colocar, tem a ver com as insolvências das empresas. Os acordos de pagamentos à autoridade tributária e à segurança social. Mas não seria também de recomendar pelo SES ao Governo que essas insolvências, essas falências das empresas fossem evitadas por via dos pagamentos que o Estado tem que fazer a essas mesmas empresas por serviços prestados ou por vendas, com atrasos provavelmente de meses ou até em alguns casos de anos, em que o Estado é devedor de empresas que vêm a fechar a porta. Parece-nos a nós lamentável e parece-nos a nós que o Estado tem a obrigação moral de evitar esse fecho dessas empresas ou de as ajudar a evitar esse fecho, pagando o que é por si devido. Termino também só com uma questão muito simples, Sr. Presidente, se me permitir, com outra questão. Confederação das Pequenas e Médias Empresas. Garantem que lhes foi negada a participação no Conselho Económico e Social. Entendemos, a ser verdade, e gostaríamos da vossa confirmação, entendemos que esta confederação, que representa 99% do tecido empresarial português, devia ter assento neste Conselho. Porquê que não foi admitida a sua participação? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Recordo que estamos a apreciar o parecer relativamente ao Orçamento de Estado, mas essa última é manifestamente uma questão lateral, mas obviamente dou a palavra à Sra. Vice-Presidente ou ao Sr. Eu posso ficar para o fim, porque eu não sei se tem. Sr. Professor, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos lá, eu julgo que as observações que o Sr. Deputado fez não contrariam, vamos lá, o parecer. O parecer não teve a preocupação, e eu próprio digo isso, de apoiar ou criticar, digamos, o Orçamento de Estado. Procurou fazer uma leitura do Orçamento de Estado, e em que medida que esse Orçamento de Estado corresponde ou não corresponde às condições económicas atuais. Portanto, não houve, julgo eu, nem da minha parte, nem, enfim, não sei, não estou na cabeça dos outros elementos que fazem parte do Conselho de Estado, mas julgo que não houve essa preocupação, mas, pelo contrário, dar um contributo para a discussão da matéria orçamental. Essa é que foi a preocupação fundamental. Que afirmou que os portugueses vão poder poder de compra agora para 2023. É um risco efetivamente, que aliás o próprio orçamento, de certa maneira, reconhece,
objetivamente, e também creio que o parecer do SES alerta precisamente para isto. Aliás, quando fala repetidas vezes que é necessário adaptar as medidas, ter atenção à evolução da situação económica, a necessidade de ter uma postura flexível e dinâmica, vai precisamente ao encontro das preocupações que o Sr. Deputado acabou de manifestar relativamente à deterioração, possível do poder de compra e, portanto, repare que a deterioração do poder de compra tem depois efeitos económicos também dramáticos, no sentido que reduz a procura interna e num contexto em que a procura externa está em regressão, logicamente, aliás, quando analisamos até a própria evolução em 2022, percebemos que é importante também, não apenas por questões sociais, mas também por questões de sustentação do dinamismo económico, é importante atender à procura interna e, desse ponto de vista, o poder de compra também. Relativamente à questão da inflação. Bom, a questão da inflação também é uma das reservas que o SES coloca relativamente à projeção do Governo e, portanto, considera-se que como nós dizemos, a economia uma hipótese heroica, não é? No sentido de que ela se venha ou não venha a realizar. De qualquer forma, nós temos que ver o seguinte, a inflação atual, há muita polémica, mas pelo menos isso está materializado no parecer, não é uma inflação idêntica àquela que existia nos anos 80 e 70, é dinamizada por outros fatores, do lado da oferta, tem a ver, já vem de trás, quando havia a recuperação da Covid já se manifestavam tendências inflacionistas resultantes das dificuldades das cadeias de abastecimento e tudo isso se agravou agora com a guerra, não é? E, portanto, com os impactos nos mercados energéticos e, portanto, não é uma inflação e por isso é que também há a manifestação no parecer da preocupação relativamente à subida das taxas de juros como resposta e, portanto, a necessidade de acautelar, sendo importante e necessária a normalização da política monetária, mas haver, digamos, a ideia que provavelmente hoje em dia é preciso outros instrumentos, tendo em conta as características da dinâmica inflacionária e, portanto, não é só a política monetária, pelo contrário, a política monetária até pode ter consequências negativas e, portanto, é necessário haver aqui uma integração de políticas e necessariamente a política orçamental. Relativamente ao déficit, vamos lá, o déficit, enfim, é importante, enfim, há preocupações e que são legítimas com o déficit. Penso que aqui poderá haver, e se me permitem agora uma posição um pouco mais pessoal e talvez de um certo, vamos lá, alinhar com a preocupação do Governo, há nitidamente uma preocupação em não repetir aquilo que aconteceu no passado, ou seja, de facto nós fomos vítimas, de certa altura, até se calhar das próprias orientações europeias, em que houve aqui talvez uma levar para a frente e depois houve aquelas mudanças fundamentais da política europeia, não é? E, portanto, também julgo que aqui é importante acautelar a possibilidade de ocorrer no futuro também alterações relativamente à postura europeia, relativamente à evolução da crise. E, portanto, a questão da credibilidade orçamental acho que é um trunfo que foi conquistado e não apenas por este Governo, já começou antes e, portanto, digamos que é uma conquista do país no seu conjunto que importa relevar e que importa sustentar e que importa ter capacidade também de não ser dogmático nessa matéria se as exigências assim o determinarem. E, portanto, desse ponto de vista, não é tanto o déficit, mas é a orientação da despesa, é as receitas, que isso é que é importante, não é? Pode haver déficits grandes e não ter impacto económico positivo, podem haver déficits menores e com impactos económicos muito mais positivos. Portanto, não devemos olhar apenas para a dimensão do déficit, mas sobretudo para a qualidade da despesa e para as características da receita e a articulação entre receita e despesa. Penso que é mais importante do que propriamente o déficit em si. Enfim, e temos que ver os contextos, não é? E temos que ver os contextos em que, enfim, essas medidas são feitas. Bom, relativamente à última questão da Confederação, não sou eu que tenho que dar essa resposta e julgo que isso está na lei e portanto, julgo que é uma questão de outra natureza, enfim, mas partilho consigo, devemos ter a preocupação de ter instituições representativas da sociedade portuguesa no Conselho Económico e Social. Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido de Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, dispõe para tal até 3 minutos. Faço a palavra a sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar os representantes do Conselho Económico e Social, cumprimentar também os senhores presidentes das comissões, não sem dizer que ver o Sr. Deputado Alfredo Maia na bancada do Governo não fará muito bem às minhas insónias, mas cumprimento de qualquer forma. Eu olhei para o vosso relatório e
gostei de ver uma parte em relação à questão fiscal, que é algo que de facto temos alguma preocupação, nomeadamente em sede de IRS. Eu vou ler aquilo que está no relatório. No relatório tem, no entender do SES, a proposta orçamental corre o risco de ficar aquém do que se justificaria no atual contexto, carecendo de maior visão estratégica relativamente à necessidade de adaptação do sistema fiscal, às necessidades de dinamização da sociedade portuguesa e de uma justa repartição de riqueza e dos rendimentos. E depois diz, apesar de se falar em transversalidade e de abrangência em relação às chamadas classes médias, a realidade é que estas continuam a ser fortemente penalizadas em termos de carga fiscal. Existe um consenso nesta Casa, entre quase todas as bancadas, que o sistema de IRS tem que ser progressivo. E esse consenso resulta de uma premissa que é o facto de pessoas com rendimentos mais elevados não só devem pagar mais IRS, como devem pagar uma percentagem maior do seu salário em sede de IRS, porque o podem fazer. Mas existem vários tipos de progressividade que podem existir. Um regime pode ser progressivo, mas ter um primeiro escalão que abranja basicamente todos os rendimentos médios e baixos e depois, a partir daí, começar a ser progressivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um sistema progressivo, mas onde se começa a pagar taxas marginais acima de 30% para rendimentos acima de 160 mil euros. Na Holanda também tem um sistema progressivo, mas só se começa a pagar taxas acima de 30%, não tenho aqui exatamente os números, mas para rendimentos acima de 50 mil euros ou algo assim. Em Portugal, nós temos pessoas que ganham cerca de 1.200, 1.300 euros líquidos que já estão no quinto escalão. Já pagam mais do dobro das pessoas que estão no primeiro escalão. Ou seja, é um sistema progressivo, como outros, mas um sistema muito acelerado, em que pessoas que têm rendimentos que noutros países não estão sequer ao nível do salário mínimo, já se assume que podem pagar o dobro de uma taxa em relação aos do primeiro escalão. O que eu gostaria de perguntar é, baseado naquilo que apresentam aqui, nos argumentos que apresentam, se acham que faz sentido esta progressividade acelerada em que rendimentos que são baixos a qualquer nível europeu, ao nível de qualquer país europeu, já estão enquadrados num quinto escalão a pagar taxas marginais que são mais do dobro do primeiro escalão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Professor. Também não se pode responder, faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, as questões que coloca são questões que preocupam, seguramente, não apenas no plano político, mas também no plano académico e no plano de encontrar respostas para elas. A questão é esta. Em cada orçamento estas questões vêm ao de cima, mas o que é importante é não tentar resolvê-las por pressões de um orçamento particular. Julgo que é uma questão que merece uma discussão mais profunda e, voltando àquela questão que eu há pouco referi, da necessidade de termos um pacto de médio e longo prazo para o crescimento, a questão fiscal vir ao de cima. Efetivamente, nós temos que ver também que os orçamentos portanto, o imposto, o sistema fiscal, e em particular o IRS, também têm a ver com as próprias sociedades no seu conjunto, com o nosso nível de desenvolvimento económico. É muito difícil, nós podemos ter a tentação de comparar com a Suécia, com a Holanda, ou seja, com quem for, mas temos que ter em atenção a realidade social e económica do país. Portanto, temos que ver que é necessário atender às fortes desigualdades, é necessário ter um ensino, é necessário ter saúde, é necessário ter uma série de setores. E, portanto, digamos, muitas vezes, quem ganha mais, quem tem mais rendimento, acaba por ser mais pressionado nestas circunstâncias. Há aqui um trade-off entre pagar impostos e ter os benefícios. Não tenho dúvida nenhuma que sou daqueles que partilha que os benefícios que todos recebemos provavelmente são inferiores àquilo que é o nível de impostos que se paga, mas temos que ter em atenção a realidade económica e social do país, não é? E, portanto, eu também partilho, aliás, o parecer foca esses aspectos, a necessidade de atender às classes médias e atender aos quadros mais qualificados,
porque eles são importantes para a dinamização a todos os níveis da economia e da sociedade portuguesa e, de facto, enfim, está a haver uma grande sobrecarga, não é? E, portanto, e reparem, se olharem para o próprio parecer, o parecer faz questão, em vários momentos, chamar a atenção para a necessidade de tender à transversalidade e, portanto, no sentido de acompanhar as necessidades de quadros mais qualificados que são fortemente penalizados nesta situação, quando comparamos, por exemplo, os aumentos, não é? Enfim, pessoalmente posso ter as minhas posições relativamente a essa matéria, mas o que importa aqui é transmitir a preocupação do SES, enfim, de encontrar o equilíbrio e julgo, enfim, que desse ponto de vista, acho que o SES há um consenso relativamente à necessidade da progressividade, mas sobretudo o que é importante fica aqui a ideia no parecer do SES da necessidade de rever todo o sistema fiscal, que é hoje uma manta de retalhos, como nós sabemos. Eu não sou fiscalista e talvez seja por essa razão, quando eu vou ver aquilo, eu próprio me baralho, não sei exatamente, as medidas parecem contraditórias, porque dá-se com uma mão e tira-se com a outra, etc. Isso está cheio, não é, do sistema fiscal, que revela que foi sendo procurando dar resposta a situações que foram surgindo e, portanto, progressivamente é evidente que vai perdendo coerência global. E, portanto, há aqui necessidade de discutir a fundo todo o sistema fiscal e procurar, enfim, porque muitas vezes não é preciso dar, é preciso receber da forma correta, não é? E recebendo da forma correta, provavelmente se economizava naquilo que se tem a dar, não é? E isso acontece muito, enfim, é o que eu há pouco referi relativamente à política monetária e à política orçamental, não é? Está-se a tirar por um lado e a necessidade de dar pelo outro lado. E, portanto, esta coerência global é preciso ser encontrada não apenas no sistema fiscal, mas no conjunto das outras medidas económicas. Muito obrigado, Sr. Professor. Paulo. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Alfredo Maia, faça bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente a Sra. Vice-Presidente do Conselho Económico e Social, Sr. Conselheiro, Professor e Relator deste parecer, que nos é muito útil e em relação ao qual eu gostaria de salientar alguns destaques desse documento e colocar algumas questões. Desde logo, o SES salienta a desaceleração substancial do PIB em 5,2 pontos percentuais, com a contribuição da desaceleração da procura interna em 3 pontos percentuais, passando de 4,4% em 2022 para 1,4% em 2023. Salienta também a forte desaceleração do consumo privado em 5 pontos percentuais e reconhece que em 2023 não haverá recuperação do poder de compra face a 2021. E por isso eu proporia, em jeito de pergunta, mas também de reflexão, que efeitos produziria uma valorização salarial geral superior à prevista, incluindo o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros, designadamente ao nível do crescimento do poder de compra e do aumento da procura interna e do consumo interno. Outros destaques, entre 2009 e 2022, aliás o Sr. Relator já salientou isto, os trabalhadores da administração pública perderam mais de 20% do poder de compra, tendo em conta a inflação verificada e a ausência quase total de atualização salarial. Para 2023, a atualização prevista para os trabalhadores da administração pública traduz-se mais uma vez numa perda real dos salários, enfatiza o próprio SES. E acrescenta, o SES sugere assim uma maior ambição na valorização das carreiras e dos salários dos trabalhadores da administração pública. Perguntas, Sr. Relator ou Sra. Vice-Presidente, que avaliação faz o SES da perda do poder de compra dos trabalhadores do setor privado? A recomendação de maior ambição na valorização de carreiras e salários na administração pública é extensível ao setor privado? O aumento do salário mínimo em valor superior ao decidido pelo Governo poderia ser um instrumento decisivo para alcançar esse objetivo? Terceiro grupo de questões. A atualização das pensões representa um custo orçamental de 1.155 milhões de euros, mas o SES apresenta reservas quanto a linha A ao modo como será calculada a atualização das pensões. A opção da proposta de orçamento significa uma perda do valor real das pensões
já que o complemento excepcional não integrará o valor das pensões que vão ser objeto de aumento em 2023 e, finalmente, diz que a referência da taxa de inflação em 2023 está longe de ser uma previsão consensualizada. Pergunta, e vou terminar, Sr. Presidente, tendo em conta as reservas que o SES expressa, recomendaria ao Governo a revisão da sua proposta de atualização de pensões, mormente seguindo a fórmula legal que o SES reconhece que não está a ser seguida? E disse. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. A palavra ao Sr. Professor António Mendonça. Dispõe também de 3 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas observações que fez. Vamos lá. Eu não vou dizer aqui muito mais para além daquilo que está no parecer, como deve compreender, não é? Portanto, já seria, digamos, posições de natureza individual, que compete-me transmitir e apresentar aquilo que foi o consenso do SES e, portanto, relativamente a algumas considerações, são pedidos de opinião que eu me dispensaria, enfim, podemos ter uma conversa pessoal sobre o assunto, mas eu acho que aqui o que é importante é transmitir aquilo que foi a convergência possível no SES. De qualquer forma, também queria dizer o seguinte, o SES não se sobrepõe à equipa que faz um orçamento de Estado, é preciso ter isso presente, não é? Ou seja, não tem capacidade e, portanto, um orçamento de Estado é elaborado por uma forte equipa, muitos técnicos, todos os aspectos são discutidos no detalhe, a nível setorial, quer dizer, portanto, nós nunca podemos dizer vamos propor isto ou vamos propor aquilo, porque teríamos que ter uma equipa que não se pode fazer propostas, vamos lá, irresponsáveis, não é? Temos que saber quais são as implicações que essas propostas têm em matéria não apenas orçamental, mas em termos económicos. E, portanto, eu também, enfim, me inibo, não é? De muitas vezes dizer sim para isto ou sim para aquilo, por exemplo, a relação do salário mínimo. Eu acho que é importante fazer estudos, saber quais são os impactos, o dinamismo que pode ter, as consequências em termos do equilíbrio externo, não é? Portanto, são aspectos que nós temos de ter em consideração. Relativamente às recomendações, as recomendações o Sr. Deputado acabou de as ler. Estão aí expressas e, digamos, podem ser lidas e podem ser interpretadas, enfim, cada um faz as interpretações, mas acho que elas são muito objetivas em matéria de apreciação que faz e, portanto, subentendem-se as recomendações que fazem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Presumo que concluiremos agora a primeira ronda, dando a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. Votos, faça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Vice-Presidente do SES, a professora Sara Falcão Casaca, e o relator do parecer, o professor António Mendonça Mendes. Parece-nos que é um parecer importante, um parecer equilibrado. Teremos mais convergência com algumas matérias do que com outras, como terá acontecido entre os parceiros envolvidos neste processo para chegar a este relatório. Mas gostava de destacar alguns aspectos que talvez possam ainda ser objeto de algum comentário. O primeiro é que, considerando o SES um orçamento prudente, chama a atenção, e creio que isso é muito relevante, para os problemas que podem decorrer da prudência excessiva. E também para a timidez, a expressão é do SES, do parecer do SES, para a timidez nas medidas de apoio aos efeitos económicos e sociais da situação que estamos a viver, nomeadamente provocada pela inflação e pelo contexto internacional. Parece-nos, de facto, que a redução da procura interna, que também é assinalada no SES, ou seja, que a desaceleração do consumo interno por via da contração da procura interna significa que a inflação vai ter como resposta o empobrecimento de uma parte significativa da população. E isso é uma solução que não nos parece desejável e que tem como consequências precisamente o agravamento das desigualdades e provavelmente o agravamento da pobreza. De resto, também concordamos com a importância de, em todas as matérias, ter sempre aqui uma lente relativa às desigualdades, nomeadamente às desigualdades de género. Isso também é sublinhado pelo SES. A própria Assembleia da República faz esse trabalho cada vez que se apresentam propostas, projetos de lei. Mas uma outra discussão que tem havido é a de saber se não deveríamos somar a estes mecanismos de aferição do impacto das várias medidas legislativas e também do orçamento, o impacto na pobreza.
a chamada poverty proof, ou enfim, a prova de pobreza, ou a aferição para cada iniciativa de política pública ou iniciativa legislativa do impacto na pobreza. Porque talvez fosse útil perceber, nestas escolhas que estão presentes no orçamento, qual o impacto a esse nível. Gostava também de comentar a questão das decisões recentes da União Europeia relativamente à dívida, aos objetivos da dívida e do constrangimento que isso pode criar na escolha de políticas económicas e de políticas públicas. Finalmente, e porque não tenho muito tempo, gostava de sublinhar a identificação da administração pública dos problemas da administração pública como tendo uma dimensão estrutural e da crítica que é feita à técnica de misturar progressões e promoções na administração pública como forma de quantificar a valorização salarial. Queria também, Sr. Presidente, dê-me só 20 segundos de tolerância, queria também chamar a atenção para as questões da segurança social. Subscrevemos a crítica que é feita relativamente à opção ou às consequências que a opção sobre as pensões poderá vir a ter, mas também gostávamos de chamar a atenção para os problemas de sustentabilidade e o modo como eles têm que ser colocados, porque nos parece que o debate os termos em que foi posto o debate muito recentemente não correspondem aos dados que vêm agora no orçamento e que o SES também sublinha. E, finalmente, sobre alojamento estudantil e sobre a questão das cidades universitárias, não sabemos se essa é a melhor solução para responder ao alojamento estudantil, mas é preciso que haja uma solução e também uma referência aos cuidados e à qualidade do emprego nesta área. Isto surge a propósito das creches, do alargamento das creches, mas creio que as questões do envelhecimento e da política de cuidados certamente hão de merecer, por parte do SES, uma preocupação permanente e no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Os 20 segundos que me solicitou convolaram-se no triplo, rapidamente. Dava a palavra ao Sr. Professor, também dispõe de 3 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas observações. Enfim, o Sr. Deputado fez uma leitura, chamou a atenção para os aspectos que considera mais relevantes no parecer. Enfim, acho que está no seu direito, na sua legitimidade, de chamar a atenção para as coisas que importa. E vamos lá, enfim, e julgo que, sobretudo, a intervenção do Sr. Deputado foi uma intervenção de natureza um pouco mais metodológica, no sentido que o SES deveria, enfim, vir a preocupar-se com outras dimensões, e eu julgo que isso é importante, e fica ao registro. Está aqui a Sra. Vice-Presidente do SES, que pode registar para a necessidade de enfim, num próximo parecer. Eu julgo até, se me permite, agora estou aqui talvez a exorbitar das minhas funções, mas penso que o parecer deveria ter eventualmente um guião, devia haver uma discussão prévia, não é? Relativamente a aspectos que o SES considera importantes serem focados, uma certa grelha de leitura. Isto não é para tirar, obviamente, a liberdade ao próprio relator, mas haver 3 ou 4 aspectos que provavelmente são aqueles que preocupam designadamente esta Assembleia, poderiam ser colocados, não é? Enfim, tem que haver talvez uma mais dinâmica, mais aproveitamento das instituições e desse ponto de vista eu retenho as palavras do Sr. Deputado como uma metodologia para o futuro e, portanto, acho que são bastante positivas. Relativamente ao alojamento estudantil, achei interessante a referência às cidades universitárias. Enfim, é uma proposta que surgiu, penso que é importante, e já agora, se me permitem, acho que ainda estou nos meus 3 minutos para dizer que Portugal é um país que esteve no mundo, a sua história é construída pela presença do mundo, tem relações privilegiadas com países da África, da América e, portanto, acho que é importante também traduzir isso nas suas ações concretas e eu acho que é a tempo de haver em Lisboa, que se quer uma cidade cosmopolita, com universidades que estão preocupadas em ter estudantes estrangeiros, também nesse domínio pensar em grande. E não apenas em arranjar quartos ou residências aqui ou acolá, mas pensar, por exemplo, numa grande cidade universitária de residências, como existem noutros países, que possa ser até um fator de atração de estudantes internacionais. Acho que isso pode ser feito não apenas com dinheiros públicos, com apoios de empresas que podem estar interessadas nisso, instituições, os próprios países de origem dos estudantes podem querer fazer isso. São exemplos que existem noutros países, em França, por exemplo, e que podem ser úteis, não é? Eu acho que nestas matérias também
Acho que nós temos que aprender a pensar e a tomar medidas em grande e não propriamente medidas pontuais, soma aqui, soma acolá. Acho que pode haver um grande projeto de internacionalização do ensino superior em Portugal, que passe também pela dimensão das residências. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Senhora Vice-Presidente. Só 7 segundos para agradecer os comentários que teceu e dizer-lhe claramente que, por exemplo, a política dos cuidados estará na agenda do SES, certamente, sem dúvida. As questões da pobreza também, pareceu muito relevante o que falou acerca da avaliação do impacto que pode ter na pobreza, sendo que a dimensão de género, como sabe, é absolutamente estrutural, mesmo aí. Mas muito obrigada pelos contributos e pelos comentários. Muito obrigado, Sr. Professor, Sra. Professora. Vamos então de imediato passar à segunda ronda. Como referi, teriam a amabilidade, Sra. Professora e a Sra. Professora, de anotar as questões na exata medida em que responderão só depois de formuladas todas as questões. Também temos 5 senhores e senhoras deputados inscritos, portanto, daria de imediato a palavra, por 2 minutos, ao Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, cumprimentar a Sra. Vice-Presidente, cumprimentar o Sr. Dr. António Mendonça e agradecer naturalmente aqui a apresentação do relatório que foi elaborado e muito sucintamente dentro daquilo que é o diagnóstico que é aqui feito, que é muito importante porque nós, de facto, é fundamental termos este tipo de relatórios porque a nossa democracia e as democracias, a regra, às vezes são um pouco míopes para as medidas de médio e longo prazo e, de facto, este tipo de diagnósticos ajuda a que depois sejam tomadas as decisões. E, portanto, aqui as perguntas que são feitas não são naturalmente as perguntas para quem não tem a competência de decidir, mas sim as perguntas de, dentro daquilo que é a nossa competência de decisão, podermos ser esclarecidos no diagnóstico que nos aqui é apresentado. E esta é a primeira questão que gostaríamos de colocar. A questão do rendimento, mas dentro desta ótica do rendimento, até face àquilo que foi o estudo da OCDE, muito recente, que de facto diz que Portugal tem um rendimento, comparado com os tantos países da União Europeia, mais baixo, rendimento disponível, entenda-se, e permita-me a correção. Portanto, esta primeira questão é, isto não leva a que haja uma fuga da mão de obra de Portugal, isto não cria um outro problema estrutural a nível da natalidade e a nível também daquilo que é a nossa capacidade de conseguir ter mais músculo e mais motor para a nossa economia, levando a que a população ativa saia para outros países da União Europeia e, naturalmente, agravando a questão da natalidade. E a outra é relacionado também com a questão do rendimento, mas de quem não tem esta opção de procurar outro rendimento porque é pensionista, é reformado e, de facto, verificamos aqui aquilo que é um problema enorme, que são os pensionistas terem uma perda de rendimento. Essa parte está clara no vosso relatório. Mas a questão é outra. Será que este primeiro ponto de fuga de mão de obra não está a criar uma tempestade perfeita para o futuro? Porque será que estamos a ser compensados devidamente com a mão de obra que vem de outros países? E se estivermos a ser, mesmo em termos de números, será que estamos a ser em termos de mão de obra qualificada, que ganha mais? Não estamos, de facto, a criar uma tempestade perfeita se não atuarmos sobre essa matéria? E aqui, tempestade perfeita é naturalmente uma pergunta de diagnóstico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Vice-Presidente, a doutora Sara Falcão Casaca, o Sr. Relator, professor António Mendonça, agradecer desde já os contributos aqui deixados esta manhã. E se me permitem, eu não sei, falava-se aqui de manhã, ao início da manhã, relativamente que o parecer poderá ter algumas lacunas, eu não sei se é uma lacuna, mas ao analisar o parecer apresentado sobre o Orçamento de Estado para 2023 e lembrando-me daquilo que foi o parecer do Orçamento de Estado para 2022, eu deparo que não há nenhuma referência às entidades da economia social. No parecer de 2022, do Orçamento de Estado para 2022, o Conselho Económico e Social alerta para a falta de disposições fiscais dirigidas ao setor económico, ao setor cooperativo e social, dando indicação que está por cumprir o disposto no artigo número 11 da Lei de Bases da Economia Social, e este artigo diz respeito às disposições fiscais ao estatuto de fiscal mais favorável para as entidades da economia social, e reparo que nem no Orçamento de Estado nem no parecer é feita qualquer referência, não sei se eventualmente pela falta de tempo para analisarem, visto que tiveram um prazo apertado para emitir este parecer, não sei se será isso, mas gostava de ouvir os vossos comentários relativamente a esta ausência, eventualmente se
estará resolvido. Eu confesso que, verificando tudo, não vejo nenhuma disposição fiscal no Orçamento de Estado e queria, nesse sentido, ouvir a vossa opinião. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Cumprimento de uma forma especial a Sra. Vice-Presidente do SES, Dra. Sara Falcão Casaca, e o Sr. Relator, Professor António Mendonça. Sr. Vice-Presidente, é um bocadinho dirigida em especial ao SES, uma questão que tem a ver com os problemas mais graves e mais difíceis de ultrapassar numa sociedade, que é a possibilidade dessa sociedade ter um modelo económico que lhe permita ter como prioridade a erradicação da pobreza e da exclusão social. Se pensarmos nos equilíbrios económicos e sociais em detrimento das pessoas, as questões demográficas são determinantes e muito importantes. Também sabemos que as questões demográficas têm a ver com vários fatores, mas que a natalidade é uma variável muito importante. O recente estudo realizado pelo SES dá um contributo muito importante para entendermos melhor os números que revelam que a natalidade em Portugal tem vindo a descer e que há neste momento mudanças preocupantes na demografia do nosso país. Se pensarmos na evolução do papel da mulher na sociedade portuguesa e nas mudanças necessárias de igualdade de género, quer na vida profissional, quer na parentalidade, seremos obrigados a refletir sobre as questões de conciliação da vida familiar com a vida profissional e das questões de realização pessoal que implicam com a felicidade e com a liberdade de cada pessoa. Assim, gostaria de questionar o SES em relação às muitas medidas políticas previstas no Orçamento de Estado para 2023, se não consideram que estas estão alinhadas com uma estratégia que apoia a natalidade positiva, quer pelo reforço dos rendimentos dos trabalhadores, quer pelo aumento de pensões e prestações sociais, mas também as medidas de apoio às famílias com crianças e aos jovens, mas também pelos serviços criados, como, por exemplo, a gratuitidade da resposta social creche, quer o apoio à mobilidade com os espaços parte, quer mesmo pela garantia para a infância e o aumento dos abonos de família. E apesar das advertências que o SES faz neste orçamento, no seu relatório, e das intenções positivas do Governo para o futuro, não estará este Orçamento de Estado alinhado e no bom caminho para que Portugal seja um país atrativo e acolhedor, com boas políticas familiares e de trabalho, para que jovens e famílias oriundos de outros países queiram escolher Portugal para viver, trabalhar e terem os seus filhos, e assim Portugal ter uma oportunidade de controlar, e termino já, Sr. Presidente, da melhor forma, o equilíbrio da sua demografia, com a natalidade que cada um deseja e com uma vida digna para todos, com liberdade e sem pobreza. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. António Mendonça, esta questão é direcionada ao Sr. Professor enquanto economista. Eu perguntava-lhe, com base nas afirmações que o Sr. Ministro da Economia teve antes do Orçamento de Estado, em que considerava fundamental uma redução transversal do IRC para o crescimento das empresas, que foi contrariado 2 dias após pelo Sr. Ministro das Finanças, que considerou que era uma medida desadequada. Eu pergunto-lhe objetivamente, na sua opinião, fazia ou não sentido esta medida da redução transversal do IRC para este Orçamento de Estado, para fomentar o crescimento empresarial, ou se, ao invés disso, concorda com a posição do Sr. Ministro das Finanças em que seria uma medida completamente desadequada. Depois de ser este comentário que nos parece, e penso ao Sr. também, um comentário real. Este não é um orçamento de crescimento, pelo contrário. Este é um orçamento de austeridade e temos que o assumir e deve ser assumido por todos como sendo um orçamento de austeridade e de asfixia das famílias e das empresas. E com este cenário, o Governo, num número bonito, uma fotografia bonita que quer enviar para Bruxelas, decide reduzir drasticamente a dívida pública. Nós consideramos que é importante essa redução da dívida pública, com toda a certeza. Agora, no espaço de 2 anos, reduzir de 127% para 110%, consideramos que é um esforço que estão a pedir à população e às empresas muito elevado. O Sr. concorda que se devia cumprir, sim senhor, as metas que estão definidas, mas que tínhamos aqui margem
para não reduzir tanto a dívida pública e esse valor conseguir compensar de uma forma mais digna as famílias e as empresas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes das Comissões, Sra. Vice-Presidente do Conselho Económico e Social, Sr. Conselheiro, agradecer sempre o parecer do Conselho Económico e Social que nos permite ter aqui uma discussão um bocadinho mais estruturada, porque ainda que tenham tido pouco tempo, como já o referiram, e refere também o parecer, para avaliar especificamente este Orçamento de Estado, o que é certo é que há sempre uma preocupação de análise imediata àquilo que é o Orçamento de Estado, mas também numa lógica estrutural. E, portanto, é uma discussão que também imagino venha decorrendo ao longo do tempo e ressalvo daí também a importância do órgão plenário do Conselho Económico e Social, que às vezes não lhe é dada a importância devida e que nos permite estar aqui conjugando um conjunto de opiniões que são vertidas depois no parecer. Neste parecer específico fala-se de perda do valor futuro das pensões e prudência orçamental excessiva, não deixando de ressalvar uma análise estrutural do sistema público de segurança social. E porquê é que isto para nós é particularmente importante? Porque há de facto uma preocupação em analisar as pensões em pagamento e as pensões em formação. Significa isto que há uma preocupação de seriedade que para nós no PSD é uma questão constante que temos tentado trazer também a esta Assembleia da República, porque instrumentalizar a discussão do sistema público de segurança social, conforme nos dá mais jeito para falar de pensões em pagamento e pensões em formação, é pouco sério, mas é sobretudo perigoso, porque não apenas inquina o debate, como não nos permite prever e preparar o país, quer das pensões em formação dos pensionistas atuais, como daqueles que têm o direito à formação da sua pensão, e relembro que o princípio é o princípio dos direitos adquiridos e dos direitos em formação, e não apenas metade deste princípio. E por isso, na apreciação que fazem, no conhecimento que têm, não posso deixar de vos perguntar sobre medidas como uma avaliação independente do Sistema Público de Segurança Social, que nós já propusemos que fosse feita pelo Conselho de Finanças Públicas, com o rigor que lhe conhecemos, a inclusão de um capítulo da equidade intergeracional que seja anexo ao relatório e que preveja os impactos nas medidas, e termino, Sr. Presidente, para falar da eliminação da norma que prevê as transferências da nossa almofada financeira, que é o Fundo de Subvenção Social, o Fundo de Subvenção Financeira da Segurança Social, para o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que é, aliás, uma nebulosa que nos preocupa. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluirmos, a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente e senhores convidados. Eu julgo que não será necessário, para ninguém aqui nesta sala, explicar a importância do investimento público num tempo de grande dificuldade como aquele que vamos ultrapassar. Também mais ou menos inevitável, já todos percebemos que é isso que vai acontecer. E, portanto, olhar para a previsão que é feita de investimento público, estou a falar de uma previsão, de uma espécie de abertura de linha, depois veremos o que é que acontece. Eu estava aqui a ouvir o número, porque já tenho ouvido esse número várias vezes, o próprio relatório fala de 36,9% de aumento do investimento público. Ora, verdadeinha, quando a gente compara o comparável, que é o que estava previsto em 22 e o que está previsto em 23, são as duas únicas coisas verdadeiramente comparáveis, há de facto um aumento, mas é só 17%. Então como é que passa de 17 para 36? É simples, é que no relatório do Orçamento de Estado o Governo começa por dizer íamos fazer tanto de investimento público, mas afinal não vai ser tanto, vai ser menos 1000 e tal milhões, pelo menos, é o que lá está. E depois compara-se o que se prevê para 23 com o executado previsivelmente, e aí sim dá um aumento maior. E portanto há aqui uma espécie de truque de ilusionismo para nos fazer acreditar que vai de facto disparar o investimento público. O número acaba por ser acolhido em muitos relatórios, porque ele está no relatório do Orçamento de Estado e naturalmente toma-se como bom, mas eu queria aqui no fundo deixar esta pergunta. Se em 5 meses ou em 4 meses, que é o que leva o Orçamento de Estado deste ano de execução, o Governo já se enganou em 1000 milhões no investimento que ia realizar, que credibilidade é que tem os 8.618 milhões previstos para o ano que vem? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Com isto concluímos, da parte das perguntas, obviamente, a segunda ronda, com 6 interpelações ao Conselho Económico e Social, portanto, que disporá de até 12 minutos para responder. Dava a palavra à Sra. Vice-Presidente. Faça favor. Sim, eu posso começar, até porque houve uma questão que me foi diretamente dirigida
pela senhora deputada doutora Cristina Mendes da Silva, e que tem a ver com o parecer do SES relativamente ao que consta na proposta de orçamento, relativamente ao apoio às famílias com crianças e o estímulo que por aí se verifica também à natalidade. Evidentemente que o SES, no seu parecer, valorizou todas as medidas constantes na proposta relativamente a essa matéria. Nós, como também consta do parecer e a senhora deputada referiu, demos muita atenção no SES às questões, temos dado às questões da natalidade, tendo elaborado o parecer de iniciativa própria, de iniciativa do SES, mas aí nós defendemos em grande medida parte exatamente das medidas que estão contempladas, mas também frisámos muito a necessidade de uma abordagem compreensiva e articulada, não é? E essa abordagem passa pela valorização salarial, passa por matérias que têm a ver com a estabilidade profissional que é necessária para que as pessoas equacionem ter crianças, com as questões do acesso à habitação que estavam tão presentes, com políticas de igualdade entre mulheres e homens, também elas transversais, e falamos e temos defendido algo que importa aprofundar e que tem muito a ver com as necessidades de conciliação que são tão prementes na sociedade portuguesa. De facto, Portugal tem uma taxa de emprego de mulheres e dos homens, portanto, bastante próxima, trabalha-se sobretudo a tempo inteiro e temos a taxa mais elevada de mulheres que são mães de toda a União Europeia, mães pequenas, menores de 6 anos. As questões da conciliação são absolutamente fundamentais e nós temos defendido designadamente que é preciso também atender às licenças parentais, às licenças para quem cuida, fazendo aqui a ponte com exatamente a política integrada que também é necessária no domínio do cuidado. E nós defendemos que se deve evoluir no sentido das licenças parentais, das licenças por maternidade e por paternidade, designadamente, serem de tempos iguais, se caminhar nesse sentido, de duração igual, exclusivas das mães e dos pais e de progenitores, portanto, equivalentes, sejam exclusivas de tempos iguais e não transferíveis. Portanto, é por aí que nós também temos que caminhar. De resto, como muito bem referiu, as matérias, as medidas são de facto importantes, valorizamos, mas ambicionamos sempre por muito mais, não é? No sentido não só da conciliação e da conciliação numa perspectiva de igualdade e numa conciliação que permita também apoiar, ser um dos alicerces dos projetos de parentalidade de que tanto Portugal necessita. Sr. Professor, faz favor. Muito obrigado também, enfim, procurando responder brevemente, enfim, em primeiro lugar, agradecer, e acho que as perguntas ou as observações que foram feitas são seguramente observações estimulantes. Eu repetia, enfim, eu não quero ter a tentação de responder aqui em termos individuais, digamos, eu estou aqui como relator e, portanto, a minha preocupação é, tanto quanto possível, exprimir aquilo que são posições convergentes. É evidente que nós não conseguimos fugir à nossa formação e temos tendência aqui e acolá para, eventualmente, fazer uma interpretação que, se calhar, até pode ser abusiva relativamente a alguma posição que lá foi assumida, mas eu queria, enfim, ter essa preocupação. De qualquer forma, julgo que há questões que se enquadram perfeitamente dentro das preocupações do relatório, designadamente a questão dos rendimentos disponíveis, que se liga com a questão da natalidade. É óbvio que há aqui um problema central no país, nós temos que resolver este problema. Quer dizer, nós não podemos estar a exportar mão de obra qualificada e importar mão de obra desqualificada, não é? Portanto, isto é óbvio, não é? É óbvio e, portanto, e como é óbvio, acho que tem que haver a preocupação de dar resposta a esta situação, porque isso põe em causa o futuro e a sustentabilidade do país para o futuro. Penso que isto é consensual e, portanto, é uma questão que nós temos que atacar. Logicamente que também, no que diz respeito aos jovens e à natalidade,
não podemos pensar que é atrair os jovens dos outros, porque os outros querem fazer exatamente o mesmo. Nós também temos que dar algum peso à capacidade que temos de aumentar a nossa própria taxa de natalidade. E, aliás, o SES chama no seu relatório a atenção para ter em conta, enfim, até pareceres anteriores relativamente a essa matéria. E, portanto, cá está, mais um diagnóstico, penso que é consensual e para o qual importa encontrar medidas. Enfim, as medidas orçamentais são medidas importantes, mas são sempre medidas pontuais que têm a ver com o horizonte da sua execução e, portanto, é necessário aqui medidas de natureza mais estrutural, a médio e a longo prazo, e isso vai desembocar na necessidade de nós termos um consenso a médio e a longo prazo para dar resposta a estes problemas. Relativamente à questão da referência ao setor cooperativo e social, é óbvio, enfim, aceito perfeitamente as observações críticas relativamente a isso. Não sei se alguma vez vou ter alguma incumbência para fazer um novo relatório, enfim, nada, não me estou aqui a oferecer para isso, pelo contrário, mas digamos que é evidente, acho que aqui talvez a observação seja mais dirigida à senhora Vice-Presidente, no sentido que cá está do tal guião que eu falei inicial, para o próprio relator ter em conta algumas balizas que poderia ter. Não é algumas balizas, algumas referências que deveria ter presentes no sentido de elaborar o relatório e ter preocupação com isto, com aquilo ou com aquele outro, não é? Portanto, tem a ver com o tempo de elaboração destes pareceres e com a necessidade de ver aqui um maior dinamismo em termos da sua execução. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado do Chega, isso é um problema do Governo. Não é? Eu também não me queria meter nas relações entre o Ministro da Economia e o Ministro das Finanças. O Governo é que tem que dirimir as diferenças que eventualmente se possam manifestar, mas eu julgo que a diferença entre os dois está expressa no orçamento, na proposta de orçamento que é apresentada, não é? E, portanto, é aí que nós temos que nos centrar, enfim, e as preocupações que o Sr. Deputado manifestou relativamente ao teor do orçamento, nós tivemos a preocupação, acho que o parecer do SES é extremamente explícito ao dizer que é um orçamento cauteloso, prudente, talvez em demasia, mas que se poderá justificar à luz da incerteza que nós estamos a atravessar e à necessidade de ter folgas para responder a situações imprevistas. Portanto, também penso eu que caberá aos seus deputados controlar e acompanhar a própria execução orçamental e, portanto, também tomar as iniciativas que considerem importantes para atender a uma evolução mais negativa da situação. Relativamente ao investimento público, e com isto termino, partilho inteiramente as observações que foram feitas relativamente ao investimento público. Aliás, chama-se a atenção no relatório que a taxa é grande, mas é relativamente a uma base de partida que é reduzida. O investimento público em Portugal já chegou a ser 8%, 9%, enfim, se calhar até mais. Eu recordo-me que atingiu um pico na altura da Expo 98, não é? E tem vindo desde aí sucessivamente a cair, não é? Portanto, já vem de trás esta tendência para a redução do investimento público. E pessoalmente eu sou, enfim, até pela minha formação económica, alguém que considera a importância do investimento público até para ter efeitos de crowding in, que aliás são focados no orçamento, no próprio investimento privado, não é? E portanto pode haver perfeitamente uma articulação. Isto pressupõe a existência de uma estratégia, de orientações de médio e longo prazo que permita às próprias empresas se organizarem em função daquilo que são as próprias perspectivas de desenvolvimento do Governo em matéria de investimento público. Não é? Tem que haver aqui uma articulação e não tenho dúvida nenhuma que o investimento público, apesar de aumentar, enfim, tem muitos impactos, de qualquer forma, enfim, acho que é de trabalhar no sentido de ser mais elevado e não penso que exista qualquer contradição entre o investimento público e o investimento privado. Pelo contrário, pode haver sinergias muito importantes e dinâmicas muito importantes entre os dois. E julgo que era, enfim, não sei se chamei a atenção para alguma coisa, mas de qualquer forma, enfim, julgo que se pode ler do parecer do SES essas preocupações relativamente ao investimento público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. A palavra então à Sra. Vice-Presidente. Muito obrigada. Era só mesmo para finalizar e, obviamente, agradecer as intervenções das senhoras e dos senhores deputados. Muito obrigada e, mais uma vez, muito obrigada também ao Sr. Relator, muito obrigada, Sr. Presidente. E até a próxima. Muito obrigado eu, Sra. Vice-Presidente, que eu queria então, agradecendo uma vez mais e também uma palavra de reconhecimento aos Srs. Vice-Presidentes da 6ª e 10ª Comissão que comigo estiveram a presidir esta audição, agradecer a representação do SES, à Sra. Vice-Presidente, a Professora Sara Falcão Casaca e ao Sr. Conselheiro, o Relator, Professor António Mendonça.
Recordar às senhoras e senhores deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e também da Comissão de Economia que às 16 horas teremos o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática. A todos desejo uma boa tarde. Está encerrada esta audição. Muito obrigado.